A catequese amadurece a conversão inicial e ajuda os cristãos a dar um significado pleno à sua própria existência, educando-os a uma mentalidade de fé conforme o Evangelho, até que eles gradualmente cheguem a sentir, pensar e agir como Cristo. Nesse caminho, no qual o próprio sujeito intervém decisivamente com a sua personalidade, a capacidade de acolher o Evangelho é proporcional à situação existencial e à fase de crescimento da pessoa. Reitera-se, no entanto, que a catequese dos adultos, uma vez que é dirigida a pessoas capazes de uma adesão e de um empenho realmente responsáveis, deve ser considerada como a principal forma de catequese, para a qual todas as demais, não por isso menos necessárias, estão orientadas. Isso implica que a catequese das demais idades deve tê-la como ponto de referência e deve articular-se com ela. Parágrafo 77 do Diretório para a Catequese 2020. Olá! Continuando o nosso assunto sobre a ressurreição, nós já vimos no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios que Paulo nos dá um exemplo do nosso corpo que ele compara a uma semente. Uma semente, ela precisa ser colocada na terra, e essa semente colocada na terra, ela não está morta. Ela tem vida. É um corpo. Está lá no capítulo 15, é só conferir, da primeira carta aos Coríntios. Essa semente tem vida. E é dessa vida que nasce um novo corpo, a fase seguinte dessa planta. Paulo dá esse exemplo para nos comparar também ao corpo que é necessário ser colocado na terra e ali, que nós chamamos de morte, é um termo que, por convenção cultural, se diz que o nosso corpo está morto. Nós ainda vamos ver no vídeo seguinte que é só um sono. Esse nosso corpo tem vida. E nós já vimos também em Ezequiel, no capítulo 37, que Deus vai abrir as sepulturas e nos tirar de novo, colocando o seu Espírito de novo em nós. E isso é a ressurreição. Então fica bem claro que para a gente ressuscitar, para a gente ir morar com Deus, a gente precisa ir para a terra, ir para esse sono de transição. É uma transformação que o nosso corpo exige, para que nessa transformação também a gente não sente nada. Tudo acontece, pelo poder de Deus, porque ali nós já não temos mais a quem recorrer, não tem mais quem pode nos salvar ali de onde a gente foi colocado na terra. Só Deus. E é o projeto de Deus nos tirar do túmulo, como nós vemos também nesse encontro de hoje. Só que já houve muita confusão a respeito desses estudos a respeito do corpo humano. Porque nos tempos passados, por exemplo, desde os filósofos gregos, a ciência não era desenvolvida como ainda é hoje. Ainda hoje, nós temos um cérebro que não é totalmente conhecido. Então, é claro que a igreja, que ela não condena a ciência, ela sempre está está evoluindo nos seus conceitos à medida que a ciência também descobre
como que funciona o nosso organismo. Existia, digamos, uma dicotomia no corpo humano, de que nós seríamos feitos de duas partes separadas, o corpo e a alma. E alma é vida, ânima. Nós até já falamos alguma coisa a respeito no vídeo anterior, ânima, alma. E se entendia que o corpo humano tinha essa divisão. O corpo é uma coisa e a alma é outra coisa, independentes entre si. Mas não. A própria ciência hoje também já evoluiu nesse sentido. A gente tem um certo conhecimento já do cérebro e como é que se formam as emoções, como que existe essa unidade no corpo humano e não uma dicotomia ou até tricotomia, né? Que também no tempo de Paulo, ele na primeira carta que ele escreveu, depois ele também viu que tinha já um outro tipo de conceito. A tricotomia seria corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa ter assim ainda um certo cuidado, né, porque a igreja vai acompanhando a evolução da ciência. Hoje, nós já temos assim um conhecimento um pouquinho mais avançado de que os sintomas psíquicos são reações químicas, físico-químicas que acontecem no nosso cérebro. A gente pode pensar né? Pensamentos. Os pensamentos são o quê? E aí tem todos os estudos da psicologia que ainda continuam, teses e mais teses sendo apresentadas em debates contínuos. Mas o que são os pensamentos? Não tem outro jeito de eles acontecerem se não houver nos bilhões de neurônios que nós temos no cérebro, de reações físico-químicas que fazem com que, de uma forma ainda misteriosa para nós, esses pensamentos aconteçam. E tudo tem influência, porque nosso corpo, com alma, com vida, ele é uma unidade. É isso que nós também vamos ver no catecismo. Para começar essas nossas reflexões, veja que sintomas psíquicos influem, né, junto com problemas físicos e vice-versa. Aqui nós trazemos só alguns exemplos de como que uma ansiedade, uma irritabilidade, impaciência, falta de interesse nas atividades diárias, um tipo assim de tristeza que a pessoa ela tem em si mesma, que é perigosa, inclusive pode levar a uma outra doença, a depressão, exaustão, cansaço, estresse, né, da vida contemporânea que exige tanto das pessoas, dentre outras inúmeras emoções que nós chamaríamos no nosso tempo de ensino fundamental, antigamente, de coisas abstratas. Não. Podemos até classificar com esse termo abstratos, mas na verdade são reações físico-químicas que acontecem no nosso corpo e influem, podem causar doenças físicas em nós. Isso está bem claro hoje em dia. Vice-versa. O contrário também é verdadeiro. Surgem doenças físicas, surgem doenças no nosso corpo e vão influenciar o nosso estado emocional, a nossa psique. Cada um, damos aqui também apenas alguns exemplos. A pessoa tem uma constipação. Constipação não é ficar resfriado, não, que muita gente ainda faz eu estou constipado, não é resfriado. Constipação é prisão de ventre. Constipação, ou o contrário, né, a diarreia. Mas existe também outro termo, a disenteria.
Na verdade, ela é mais frequente a disenteria do que a diarreia. A diarreia é com sangue. Dores musculares, dor e queimação no estômago. Você está com dor de estômago, né? Talvez é uma pequena úlcera. Pronto, o seu abatimento vem em seguida, né? Porque nós somos uma unidade. Doenças físicas influem no nosso sistema emocional. E tem aí, né, náuseas, vômitos, sensação de falta de ar, dor torácica, dor no peito, aumento da pressão arterial, aceleração de batimentos cardíacos, dores de cabeça, alterações na visão, coceira, ardência, formigamento com aparecimento ou não de lesões na pele, queda excessiva de cabelo, insônia, dor ou dificuldade para urinar, mudanças na libido, dificuldade de engravidar, alterações do ciclo menstrual, dentre inúmeros outros exemplos. Qualquer probleminha que acontece no nosso corpo vai fazer com que a psique, né, os sintomas psíquicos também apareçam. Tanto faz na ida ou na volta desses caminhos aí, nós somos uma unidade. Qualquer probleminha vai influenciar no nosso amor, no nosso humor, na nossa irritação, no nosso abatimento, na nossa tristeza. Pessoas ficam preocupadas com as doenças que vão surgindo. Isso hoje já está bem mais desenvolvido, de que essa unidade existe, apesar de ainda existirem pessoas que pensam na dicotomia, ou seja, nessa separação de alma e corpo, o que não acontece. Não acontece. Olha, vamos voltar lá nos parágrafos iniciais, né, que nós deixamos para agora. 362, 363 do Catecismo, para que nos explicam essa unidade que nós temos no nosso corpo humano, segundo o projeto de Deus. Vamos ler, leia comigo. Corpore et anima unus. Está em latim aqui, a tradução já está embaixo. Uno de alma e corpo. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, ao mesmo tempo. O relato bíblico expressa esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus formou o ser homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Deus não vai preferir a alma e desprezar o corpo. Parágrafo seguinte. Muitas vezes na Sagrada Escritura, o termo alma designa a vida humana, ou a pessoa humana inteira. Entretanto, designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. Então não é uma coisa separada que nós temos em nós, a alma, independente do corpo. Não, é uma totalidade. Deus assim nos fez. Poderíamos até mudar esses termos, ao invés de falar corpo e alma, corpo com alma espiritual, uma totalidade, corpo com vida espiritual. E essa palavra, esse termo espiritual, é o que nos diferencia de todas as demais criaturas da face da terra.
E a gente sempre diz, com exceção dos anjos, mas a gente ainda também pode imaginar, por que não, que em outros planetas, que são bilhões, sextilhões que existem aí no universo, você tem outros tipos de vida que nós nem conhecemos ainda, a ciência não tem como saber, mas o ser humano é diferenciado, porque nós fomos criados em a imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo. Próximo parágrafo que nós vamos ver é o 364, sequência. Leia. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. Acabamos de falar. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo o templo do Espírito. Veja que o nosso corpo é destinado a ser morada do Espírito Santo a partir do batismo, que nós ainda vamos estudar. Continuando. Unidade de corpo e de alma. O homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atingem sua plenitude e apresentam livremente ao Criador uma voz de louvor. Portanto, não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, ele deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. Isso é tão importante e também fácil de entender que o próprio Deus, na pessoa do Filho, se encarnou. Ele dignifica o corpo humano. Ao assumir a natureza humana do jeito que ela é, como nós já vimos lá no início dos nossos vídeos, né? Como que Jesus viveu plenamente a sua humanidade. E hoje essa humanidade está gloriosa à direita do Pai. Olha como que ele eleva, né, a natureza humana ao assumi-la. Visto isso, nós já podemos ir para o seguinte, 365, leia lá. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas sua união forma uma única natureza. É a natureza humana, a natureza do ser humano. É só, digamos, uma coisa, não é bem a palavra certa, coisa, mas é uma unidade. Bom, do 365, nós já vamos para onde nós paramos, já praticamente nos parágrafos do número 1998, 999, que é o assunto da ressurreição. Nós voltamos lá atrás para ver essa questão da unidade que nos interessa nessa reflexão sobre como que nós ressuscitamos. Então, vamos ler aqui o 998. Quem ressuscitará? Todos os homens que morreram. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Mais uma vez, dando uma parada antes de irmos para o parágrafo seguinte,
para alertar. E a igreja tem essa missão: alertar, avisar. Não é coisa que a igreja inventou. É com base nas Sagradas Escrituras. As citações são inúmeras. Vai haver ressurreição para todos. A vida não acaba com a morte. É o exemplo da semente lá de Paulo. Temos vida para sempre. Quem nasceu no batismo, quem crê em Jesus Cristo, tem a vida eterna, porque a fé leva a obras. A pessoa que de fato crê em Jesus Cristo, ele assume Jesus Cristo como seu modelo, como seu exemplo. Então, ele já está nessa caminhada, ascensão espiritual para a vida. E é o que a gente mais quer nesse mundo. Quem é que não quer viver? Normalmente é assim, salvo algumas exceções, talvez doentias, ou por outras explicações, mas o normal é a pessoa gostar da vida. A vida é um dom de Deus maravilhoso. Agradecermos continuamente o fato de ter nascido, porque assim a gente é destinado às delícias eternas. E a igreja tem esse papel, essa missão de alertar. Cuidado, não é todo mundo que morre que vai morar com Deus. Não pode, não é assim. Nós vamos estudar lá no sacramento da reconciliação, que enquanto a gente está aqui na terra, a gente tem a misericórdia de Deus. Mas depois da morte tem a justiça. Então, ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo vai sair do túmulo. Ninguém vai ficar no túmulo. Todo mundo sai. É o projeto de Deus. Só que uns ressuscitarão para a vida e outros para uma morte eterna, condenação. Não é que a pessoa vai ser destruída, aniquilada, não. Ela só vai morar num outro estado que é sem Deus. Mas isso é assunto para o último artigo de fé, a nossa fé na vida eterna. Por enquanto estamos falando do momento da ressurreição. E praticamente já caminhando para o fim desse nosso encontro, vamos ler o parágrafo 999. De que maneira a gente vai ressuscitar? Nós já vimos isso também lá no capítulo 15 de Paulo. De que maneira? Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Lucas 24, versículo 39. Ele, porém, não voltou à vida terrestre. Da mesma forma, nele, todos ressuscitarão com seu próprio corpo que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. E aí é uma citação de novo de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Nós já tínhamos dito que esse capítulo de Paulo é base também para a gente ter mais uma compreensão aprofundada a respeito de como sairemos do túmulo. Aqueles que ressuscitarem para a vida, esses é que terão um corpo glorificado. Depois, no próximo vídeo, a gente vai ver, a questão da vida eterna e a gente também vai falar de purgatório e, claro, da vida celestial. Esses vão ressuscitar como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele
depois da ressurreição, ele já não tem mais um corpo como ele tinha antes. É um corpo espiritual, livre do tempo, do espaço e da matéria. Nós já refletimos sobre isso no vídeo de número 49. Agora, nós também sairemos do tempo, do espaço e da matéria, com um corpo glorificado. É um corpo espiritual, não é uma fumaça, não é um espírito, não é um fantasma. É um corpo espiritual. Nós vamos ainda passar por isso, todos nós. Tá? Agora, quem não acredita, quem não aceita Jesus Cristo, quem pratica o mal, essas pessoas terão um corpo diferenciado, né? Um corpo diferente. Não é um corpo glorificado. Mas um último conceito ainda antes de terminarmos. Não existe a volta à vida terrestre, como existem aí teorias e hipóteses de reencarnação. Ou seja, existe um desencarne da alma de uma pessoa e depois, sabe-se lá como, ela vai voltar, reencarnar, ter uma nova vida ou sucessivas vidas. Essa teoria, essa hipótese não é aceita pela Igreja. É uma heresia. Nós deixamos sempre na misericórdia de Deus as pessoas que vivem também com essa teoria. Nós não as podemos condenar. Nós não condenamos pessoas. Nós condenamos ideias que não estão de acordo com a nossa fé, com a doutrina católica, com o catecismo da Igreja Católica, com essa nossa fé de 2000 anos. Então, essas vidas que alguém aí ensina que elas existem sucessivamente, a pessoa vai e volta, e assim ela se purifica, não bate com a nossa fé, porque a própria pessoa estaria se purificando, e isso não acontece. Quem nos purifica é Jesus Cristo na cruz. Ele é o nosso Salvador. Ninguém se salva a si mesmo. Não tem como a Igreja aceitar essa hipótese, essa teoria, que é antiga, né? E que tanta gente acredita. Mas que nós perseveremos na nossa fé, que nós continuemos acreditando na ressurreição para uma vida eterna com Deus. E a gente ressuscita, vai para a próxima fase da nossa vida, que nós estamos sempre vivendo essa esperança de nosso encontro com Deus face a face, mas é para sempre, sem essa de volta à vida terrestre, porque nós seremos semelhantes a Cristo. A ressurreição nossa, a ressurreição de Cristo é como também nós ressuscitaremos. Continue perseverante nessa fé. Não saia do caminho. Esse é o nosso desejo. Fique sempre com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.